boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos que nos acompanham nesse canal. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa programação. Não se trata de um programa, mas de uma reunião, de um culto online ao Senhor. E eu pediria que a todos que nos acompanhem, que se desligasse agora do mundo, que você eleve os seus pensamentos ao Senhor. Nesses minutos que nós vamos aqui estar, faça do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, faça dele um altar de onde Deus vai falar contigo. Neste altar, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar estratégias. O poder de Deus vai se manifestar na sua casa. Tenha certeza, Deus vai falar com você. Deus vai te dar direção em tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Por isso, neste momento, esteja totalmente ligado ao Senhor. Deus, Ele quer te abençoar. E que a bênção dEle possa alcançar você, a tua casa, possa alcançar o Brasil. Se você tem a Bíblia em suas mãos, segura ela agora. Se você não tem, levante as suas mãos. Feche os teus olhos. Abaixa a tua cabeça. Vamos falar com Deus agora. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui falando com o Deus vivo. Um Deus que tem boca e responde. Um Deus que está agora atento para o nosso clamor. E junto comigo agora se encontram muitas pessoas que se encontram em casa clamando, meu Deus, clamando ao Senhor porque não aceitam a situação que estão, a miséria, a vergonha, não aceitam mais a derrota em suas vidas. Agora, meu Deus, existem pessoas que estão enfermas, que estão orando comigo. Pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão amarguradas em espírito. E somente o teu poder, somente o teu espírito é quem pode realmente acabar com esse sofrimento. É quem pode acabar com essa dor, com essa tristeza, com esse sofrimento. Ó poderoso de Israel, o Senhor disse, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. E nós estamos aqui agora invocando o teu santo nome, invocando o Criador dos céus e da terra. Meu Pai, então assim como chega a minha voz, a minha imagem até essa casa, meu Pai, aonde chegar a minha imagem, que chegue agora o teu poder, que chegue agora o teu Espírito, meu Deus. O Espírito que vai mudar a história dela, que vai mudar a vida dela, que vai mudar agora essa história de dor, de tristeza, de sofrimento, numa história de sucesso e superação. É que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento de honrarmos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Por isso eu te digo, pegue o seu melhor, faça o melhor para com Deus. A Bíblia diz que ao tornarmos para Deus, Ele se volta para nós. Quando nós nos atentamos à sua casa, Ele atenta para a nossa casa. Olha o que a Bíblia fala em Malaquias 3, a partir do verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a pessoa se torna para Deus, quando a pessoa volta para Deus, Deus se volta para você também.
Então, vamos entender, amigos, nós estamos vivendo um período difícil, um período de guerra. Um período em que cada um está se preocupando com a sua casa. Perceba que muitos estão fazendo as suas compras, os seus estoques de alimentos, de materiais em geral, assim como de higiene, de limpeza. Cada um está voltando a sua atenção para a sua casa. Você quer cuidar da sua casa? Amém. Mas e a casa de Deus? Quando eu me refiro à casa de Deus, me refiro a toda a estrutura física, mas também eu me refiro à palavra dele. Porque quando nós dizemos assim, para que haja mantimento, eu me refiro à palavra que alimenta a nossa alma. E neste momento, pessoas estão sendo ganhas para Jesus, porque pessoas estão recebendo o alimento, nesse exato momento, a palavra de Deus. Pessoas estão sendo salvas e para que esta obra continue salvando mais pessoas, é necessário que haja dízimos e oferta. Se você obedece à palavra do Senhor e de tudo que você ganhar, você separar o dízimo e oferecer ao Senhor, entenda que não se trata apenas de dinheiro. Não, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro. Mas o que Deus quer é ser considerado. Ele quer que viemos a nos lembrar dEle. Sabe, você daqui a pouco pode se sentar à sua mesa para jantar. Você vai lembrar, vai agradecer ao Senhor por ter lhe permitido essa janta, por ter lhe oferecido essa janta. Isso é o seu dízimo, é você ter consideração, é você lembrar dele. E Deus quer que você se lembre dele. Portanto, assim eu lhe digo, pegue o seu melhor e separe. Como que você vai oferecer isso a Deus? Nos dias em que a igreja estará aberta, e esses horários, esses dias lhe serão passados, e também por transferência bancária, por depósito, assim como você preferir, não é? Você pode ir guardando e no momento oportuno estar oferecendo ao Senhor, mas é importante que desde já você já separe o seu melhor. Quando você se volta para Deus, a tua casa passa a ser abençoada. Deus, Ele se lembra de você. Então, neste momento, a minha oração é que a bênção de Deus alcance você, alcance a tua casa e que na sua casa nada lhe falte, porque as promessas de Deus há de se cumprir na tua vida. Então, Espírito Santo, eu lhe peço, a todo aquele que abre o coração para esta tua palavra, que o pão nosso de cada dia, Pai, jamais venha lhe faltar. E peço mais ainda, Senhor, que as bênçãos dos céus possam ser derramadas na vida deste, Senhor, através das janelas que se abrem através da tua promessa, e que todas as maldições que possa haver sobre a vida deste meu amigo, eu lhe peço que caiam todas por terra, em nome de Jesus. E se você crê, diz comigo, amém. A paz do Senhor Jesus para você que nos acompanha em nosso canal. É momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Então eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.
Assim como nós estamos atravessando um momento de crise, também da mesma forma foi com o profeta Isaías. Essa história, que se passa há aproximadamente 2.700 anos atrás, traz para nós alguns ensinamentos para que a gente possa meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. O profeta que viveu por volta do 6º e 7º século antes de Cristo também vivenciou uma grande crise, assim como nós estamos passando. Na verdade, foi uma grande degradação moral e espiritual devido à situação de pecado em que aquele reino estava. E é muito interessante, porque nós vemos como que se instaurou uma crise sem precedentes no território de Judá naqueles tempos. A primeira crise que me chama a atenção é a crise política. A Bíblia vai dizer que o rei Uzias havia morrido. Um rei que esteve no trono durante 52 anos e que havia sido um homem piedoso. Mas infelizmente no final da sua vida ele havia sucumbido para o pecado. Então a crise política havia se instaurado no reino de Judá. Eu vejo também o estabelecimento de uma crise econômica. Veja comigo no livro de Isaías, no capítulo 10. A partir do verso 1 diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Veja que os legisladores formulavam leis para o seu próprio benefício, ao seu bel prazer. Eles não estavam preocupados com os mais necessitados, os mais carentes daquela sociedade. E não parava por aí. Se nós observarmos o início do livro de Isaías, nós vamos ver que também foi instaurado na nação uma crise moral sem precedentes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 5. Assim diz no verso 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Veja que o que estava acontecendo não era uma simples tolerância ao mal, mas era, na verdade, uma inversão de valores. Uma sociedade que estava pelo avesso, não apenas tolerando o mal, mas promovendo o mal. E uma última crise que eu vejo instaurada no reino de Judá, na época do profeta Isaías, também era uma crise espiritual. Aliás, ele começa o seu livro falando sobre isso. Dê uma olhada no que diz no capítulo 1, no verso 3 do livro de Isaías. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O povo estava pior do que os animais irracionais. Eles não conheciam o seu Deus, não tinham sede pelo entendimento do Altíssimo. E por conta disso, acabaram se afundando em muitos pecados. E aquilo então trouxe uma grande crise espiritual para aquele povo. Mas o que mais me chama a atenção é que justamente no meio da crise, Isaías teve a maior experiência da sua vida com Deus. Olha que curioso isso. Então a mensagem que eu tenho para você, meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado, é justamente em relação a essa crise que nós estamos passando no nosso país e também em todo o mundo. Este vírus, o coronavírus, ele tem se alastrado por todo o globo terrestre, fazendo com que haja uma crise financeira e econômica nos países em que esse vírus está atingindo. E também, obviamente, nos afastando do convívio em sociedade. Por conta da quarentena que muitos dos municípios brasileiros estão submetidos, nós estamos, infelizmente, com as portas das nossas igrejas fechadas. Não há mais permissão para a celebração de culto. E é justamente nesse momento que nós pensamos, como que nós vamos proceder diante da crise? E embasado neste texto do profeta Isaías, é que nós vamos trazer algumas lições da parte de Deus para o meu e para o seu coração. A primeira lição que nós podemos extrair deste texto é que em meio à crise nós precisamos olhar para o alto. Porque é do alto que vem o nosso socorro. É no alto que o nosso Deus está. E deixa eu te falar, as crises aqui da terra não afetam o céu. Veja que o rei Uzias, ele não estava mais no trono, mas no trono celestial o nosso Deus estava, e ele continua e sempre continuará.
Isso quer dizer que ele olha para o ser humano lá de cima e que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, estão no controle desse Deus. Nada foge ao seu olhar. O nosso Deus, ele não está preocupado com aquilo que está acontecendo aqui no mundo dos homens, porque isso não afeta em absolutamente nada aquilo que acontece lá na sua habitação nos céus. Então deixa eu te trazer uma palavra. Meu amigo, não inquiete a sua alma. Não se desespere, porque existe um Deus que está nos céus e Ele está olhando tudo que está acontecendo aqui. Ele tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Ele tem o controle das organizações políticas. Ele tem o controle das organizações de saúde. Ele tem o controle desta crise econômica e financeira que vai ser instaurada neste mundo. Mas deixa eu te falar, Ele tem também o controle da sua vida nas suas mãos. Você não precisa temer, você não precisa se desesperar, porque o nosso Deus, Ele está olhando para você. Você não está sozinho, você não está solitário. Basta que você sinta aí a presença gloriosa do nosso Deus. Quando nós olhamos para o alto, nós então temos o refrigério da nossa alma. Mas também nós precisamos, em tempos de crise, olharmos para dentro de nós. Neste momento, fazer uma introspecção é fundamental. Veja que o texto de Isaías capítulo 6, ele enfatiza a santidade de Deus. E quando Isaías está diante da santidade de Deus, ele reconhece o quão pecador ele era. Ele se sente indigno de estar na presença do Senhor. Ou seja, naquele momento ele fez uma autoanálise, uma autoavaliação de si mesmo. E é isso que nós precisamos fazer em momentos de crise como esse. Entenda, tudo que está acontecendo no mundo não é culpa de Deus, é culpa das consequências do erro do ser humano. Mas eu te digo com certeza, algo Deus quer nos ensinar com tudo isso. Então, busque compreender aquilo que Deus está querendo nos ensinar com toda essa situação. Este é o momento de você se fechar, é o momento de você se interiorizar, é o momento de você parar e refletir. Porque se tem uma coisa que com certeza Ele está a nos ensinar, é quão nós somos frágeis, o quão nós somos pequenos diante da grandeza deste universo. E o quanto nós somos dependentes de Deus para a nossa própria sobrevivência. O que me chama a atenção é que nesses momentos de crise, se você parar para pensar, a igreja, o corpo místico de Cristo na terra, ele está orando mais, ele está jejuando mais, ele está até evangelizando mais. Veja que nós estamos buscando muito mais a face de Deus nesses momentos de angústia, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de adversidade. É justamente nesse período que Deus prova a nossa fé. E também é um período fundamental para que nós possamos parar e pensar, onde será que nós estamos errando? Quando Isaías ele se dá conta do seu pecado, ele chora, ele pranteia, ele sente o pesar do pecado, porque ele vê que diante da santidade de Deus ele poderia sucumbir, ele viria a perecer. Mas acontece algo fantástico. A graça de Deus inunda aquela visão que Isaías estava tendo. Olha que interessante. Lá no verso 6, do capítulo 6 de Isaías diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ou seja, quando Isaías se deu conta do pecado que ele tinha, da gravidade da iniquidade que existia dentro dele, ele então reconheceu a sua fragilidade, a sua pequenez, e ele simplesmente se arrependeu dos seus pecados. Quando ele faz confissão dos seus pecados, quando ele demonstra para Deus um coração quebrantado e contrito, quando ele demonstra para Deus um arrependimento sincero, é aí que a graça de Deus se manifesta, trazendo perdão para a vida de Isaías. Deixa eu te falar, em meio a esse caos, em meio a esse mundo devastado pelos efeitos do pecado, para aquela pessoa que verdadeiramente
abre o seu coração para Deus, reconhece os seus próprios erros, se arrepende dos seus pecados, o nosso Deus, Ele vem e nos perdoa. O sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz, nos purifica não somente de alguns pecados, não, mas de todo o pecado. Sabe por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então deixa eu te falar, eu não sei por quais caminhos você percorreu. Talvez um caminho de trevas, que te levou para os pecados mais abomináveis. Mas se hoje você reconhecer a Cristo, se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, o nosso Deus, Ele vai te perdoar. Em momentos de crise, como nós devemos proceder? Primeiro, olhando para o alto. Segundo, olhando para nós mesmos. E terceiro, olhando à nossa volta, para a missão que Deus tem para nós. Ele disse assim entre as pessoas da Trindade: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E prontamente Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu te falar, em meio a essa crise, Deus quer usar você. Ele quer te levar não para fazer parte do problema, não, mas para ser um instrumento usado nas poderosas mãos do Senhor para trazer solução a este problema. O mundo está aterrorizado com este vírus, está preocupado, mas para nós que conhecemos a verdadeira palavra do Senhor, nós sabemos que este é apenas o princípio das dores. É necessário que isso aconteça para que o nosso Senhor Jesus Cristo possa voltar. Mas enquanto Ele não volta, cabe a nós levar a poderosa mensagem do Evangelho a pessoas que precisam de uma palavra de amor, de salvação, de esperança, mesmo nesse momento de crise. É justamente aí que Deus vai te usar poderosamente para salvar vidas, para que almas venham se render ao Senhor, para que almas venham ser saqueadas do inferno e venham ser angariadas para a glória do reino de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, esteja pronto para que Deus possa te usar, porque você vai ser o agente de salvação de Deus neste mundo caído. Você vai levar luz em meio às trevas. E eu quero profetizar que Jesus Cristo há de usar a sua vida para trazer saúde, saúde psicológica, emocional, espiritual para este mundo que está vivendo este momento de crise. Então a mensagem de Deus para os nossos dias, irmãos, é justamente essa. Em momentos de crise, como nós devemos proceder? Primeiro, olhe para o alto. Segundo, olhe para si mesmo. E terceiro, olhe em sua volta. Se existe um momento onde nós temos que demonstrar que de fato somos cristãos e que amamos o nosso próximo como a nós mesmos, é justamente nesses momentos de grande tribulação, de grande adversidade. Então guarde esta palavra no seu coração, coloque ela em prática, porque com certeza você será abençoado. Mas agora eu quero falar rapidinho com você, que está aí do outro lado nos assistindo, e você que ainda não conhece esse Jesus. Deixa eu te falar, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele veio aqui na terra, Ele morreu em nosso lugar para nos dar vida eterna. Ele fez isso porque Ele me ama e Ele te ama também de forma incondicional. Ele quer nos salvar, Ele quer com que nós estejamos com Ele na morada celestial por toda a eternidade. Então, se você reconhece os seus erros, você reconhece que precisa, que necessita deste Salvador, eu te convido agora, aí onde você está, incline a sua cabeça, feche os seus olhos e você vai fazer uma oração muito simples comigo. Repita assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me conduza à vida eterna. Amém e amém. Você que ouviu esta mensagem, você que a recebeu no seu coração, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos falar com o Pai agora. Medite em tudo que foi ministrado. Medite nas tuas reações nos momentos de crise. E jamais deixe de olhar para Deus, olhar para dentro de si. E quando olhar para dentro de si,
Procure reconhecer os teus caminhos. Procure reconhecer o quão distante ou não você possa estar de Deus neste momento. E desta maneira, entregue a sua vida para Ele. Entregue agora o teu coração, a tua alma, entregue a tua vida para o Senhor. E se você reconhece que não estava vivendo de uma maneira condizente com a palavra de hoje, se você reconhece que estava andando no mau caminho, se você não tem certeza da salvação, peça a Ele perdão. Fala para Ele: Senhor, me perdoa. Fala para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou vendo com os meus próprios olhos que a Tua palavra está se cumprindo, que a Tua palavra é verdadeira. Eu estou vendo, Pai. E hoje, mais ainda, através desta ministração, os meus olhos se abrem muito mais, de maneira que eu venho a reconhecer, Pai, que só o Senhor é Deus. Eu lhe peço que a minha alma, Pai, esteja depositada em Tuas mãos. Ó Espírito Santo, vem agora. Vem agora onde essa pessoa está, vem agora perdoar os seus pecados. Pai, essa pessoa que se humilha, que se entrega agora de todo o coração, que reconhece, meu Deus, que necessita de Ti, necessita de olhar mais para Ti, de olhar mais para dentro, de olhar mais, Senhor, para a situação. Eu peço, meu Deus, abraça essa pessoa agora. Abraça agora de maneira, Pai, que ela possa sentir o Teu amor, a Tua misericórdia, que ela possa receber também o Teu perdão, o perdão que ela a Te pede neste momento. Socorre ela agora, Senhor. Ajuda. Meu irmão, receba o que de melhor eu posso lhe entregar neste momento. Os apóstolos diziam: eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. E da mesma maneira eu falo para ti também, meu amigo. O que eu tenho, eu te dou. Então receba agora do Espírito Santo, desse mesmo Espírito que em mim habita, que o Espírito Santo possa fazer morada em ti. E desta maneira, escrever uma nova história, transformar verdadeiramente a sua vida, numa vida onde realmente venha fazer a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. Que Deus te abençoe. E você que crê, diga amém. Amém? Eu tenho certeza, meu amigo, que Deus ouviu a sua oração. E por isso eu tenho a você também a certeza de que você está abençoado, de que a sua casa está abençoada e esse Brasil também há de ser abençoado. Eu quero agradecer a sua participação e eu peço também, se inscreva em nosso canal. Ative também o sininho para que você possa receber, não é, as nossas atualizações, os nossos próximos vídeos, as próximas mensagens. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e até o nosso próximo encontro.